Deus. Amém. Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. Boa noite, você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe, fique conosco. O Senhor vai falar com você também. Amém. E que bom que você está aqui, porque não há lugar melhor para estar senão na presença do Senhor. O cântico falou, um dos primeiros cânticos que nós cantamos nessa noite, diz que nós viemos a um lugar para buscar a graça de Deus. Não foi isso? Algo assim? Buscar a graça de Deus. Eu, quando canto, eu troco todas as letras, né? Então, vem buscar a graça de Deus. A graça de Deus tem um nome. A graça de Deus tem nome. Qual é o nome da graça de Deus? Qual é o nome da graça de Deus? Jesus. E Jesus, irmãos, Ele é a graça de Deus. Jesus é a graça, é o presente de Deus. A palavra graça tem vários significados. O mais tradicional é um favor imerecido, um presente imerecido, algo que eu não mereço, mas eu ganhei, eu vou fazer o quê? O Pai quis me dar algo que você não merece, mas o Pai te deu, é a graça, é Jesus, a salvação que nós obtemos por meio do nosso Senhor, amém? Qual é o nome da graça, meu irmão? Jesus. Então você veio no lugar certo, porque Ele está aqui. Amém? Glória ao Senhor por isso. Vamos ler um texto? Lembre-se que nós estamos falando sobre a cruz. O mês inteiro ainda falando sobre a cruz. E hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre o poder regenerador da cruz. A cruz de Cristo. O ato de Cristo lá na cruz do Calvário tem o poder de transformar a sua vida. Eu vou repetir, o ato de Jesus, lá naquela cruz do Calvário, tem o poder de transformar a sua vida. Glória a Deus por isso. Vamos ler o texto que está lá em Romanos. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 12. Todos têm? Quem não tiver, quem não conseguiu encontrar, só acompanhar no vídeo. O texto diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já não estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna
mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus por esse texto tremendo. Feche os seus olhos, olhe comigo, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que hoje nós temos vida, e temos vida por meio de Cristo. Hoje, nós não vivemos mais debaixo da transgressão do pecado, Senhor, do pecado que gera a morte eterna, porque Jesus Cristo já levou sobre si a nossa culpa. Nós te louvamos por isso, e somos gratos ao Senhor, mas também queremos te pedir uma coisa, Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite. Viemos aqui para, em família, te louvarmos cantando louvores, te louvarmos orando juntos, mas nós não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é que promove transformação em nossas vidas. Quando o Teu Espírito Santo fala ao nosso espírito, a nossa vida ela é transformada, Senhor. E é isso que nós queremos nesta noite, sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Fale conosco, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o poder regenerador da cruz. Esse livro, essa carta aos Romanos, foi escrita por Paulo mais ou menos em 60 depois de Cristo. E ela teve, o objetivo dela era ensinar aos cristãos que viviam em Roma, daí o nome Romanos, os cristãos que moravam em Roma, ensinar a esses cristãos algumas bases da salvação. Você já ouviu vários desses conceitos, como justificação, substituição e por aí afora. A ideia de Paulo era mostrar para os cristãos que moravam em Roma os conceitos que envolvem a salvação. E um conceito muito importante, que foi tratado neste capítulo que eu li com vocês, é o de que todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Sabe aquela criança linda, bonitinha, que acaba de nascer? Está em pecado. Por que nós herdamos isso? Nós vamos ver. Paulo explica nesse capítulo a origem do pecado. Vamos voltar algum tempo atrás, até Gênesis capítulo 3. Tudo começa em Gênesis, não tem jeito. Gênesis é o princípio de tudo. O que nós vivemos hoje é consequência da escolha que foi feita lá em Gênesis. Não dá para fugir. Em Gênesis, nós temos uma coisa interessante. No capítulo 2, há uma ordem de Deus para o homem. Você vai comer de todo fruto do jardim. De toda árvore do jardim você vai comer. De todas. Existiam 3 tipos de árvore no jardim. A árvore da vida, que simboliza Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E as árvores frutíferas. Qual árvore que o Senhor falou que ele não poderia comer? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia comer das árvores frutíferas, certamente comia porque ele sobrevivia disso. O homem naquela época ele não comia carne. O homem comia apenas vegetais, cereais, coisas do tipo. Em Gênesis capítulo 9, quando a arca pousou no Monte Ararat, então ali houve, depois você vai lá em Gênesis 9 ler, você vai ver que lá está a autorização do Senhor para que o homem pudesse comer carne. Até então, eu acredito que só os desobedientes que haviam naquela época gostavam de fazer um churrasquinho lá, matar um animal ou outro para fazer um churrasco. Vocês tinham gaúcho naquela época que gosta de churrasco? Eles provavelmente. Mas eles podiam comer de toda a árvore, exceto uma, do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente desta árvore que a mulher e o homem resolveram comer. Isso significa que houve uma transgressão. Agora, olha que interessante. Foi como a coisa aconteceu, a mecânica do negócio. Deus havia dado uma ordem bastante explícita, não vai comer. Estava bem claro. Foi entendível isso, bem compreensível isso. Mas quando o diabo, lá em Gênesis capítulo 3, entrou na serpente, a primeira sessão espírita da terra, quando o diabo entrou na serpente, ele enganou a mulher, mudando a história. Será que foi isso mesmo que Deus te falou? Lembram da história?
Será que foi assim? Não foi um pouquinho diferente? Gerou dúvida no coração da mulher. Então a palavra diz lá no versículo 6, salvo engano, que a mulher viu que o fruto era bom, viu, tomou e comeu, e deu ao seu marido que também comeu. E aí então o pecado entrou na esfera humana. Tudo bem até aqui? Até então o pecado só existia entre os anjos. Se recordem que quem pecou primeiro foi Lúcifer, com 1/3 dos anjos. O pecado ainda não existia entre os homens, o pecado existia apenas entre os anjos. Lúcifer e 1/3 deles, quando se rebelaram contra Deus, quando Lúcifer queria ser como o Altíssimo. Isso está relatado lá em Isaías e Ezequiel. Ele queria ser como o Altíssimo. Então, isso custou a expulsão dele, e é claro, o ingresso ao inferno. Ele ganhou o ingresso para ir para o inferno, Lúcifer. Tudo bem até aqui? Onde eu quero chegar? A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que pela transgressão de um só homem, a morte reinou. Pela transgressão, essa que eu contei para vocês agora, por essa transgressão de Adão, o pecado reinou no mundo. O pecado passou de geração em geração. O pecado alcançou a mim e a você, por herança. Quem já recebeu herança aqui? Alguém já recebeu herança? Ninguém? Imagine o seguinte, que você é filho de um fazendeiro rico. Já escutei um. Imagine que o seu pai é um fazendeiro muito rico. Agora, imagine também que você não se dá bem com ele. Você teve alguns problemas com ele no passado. E você não se dá bem com o seu pai. Mas em algum momento, o seu pai faleceu. Ninguém vai virar semente, né, irmão? Nós vamos morrer um dia. E os que não morrerem, a Bíblia diz que serão transformados, serão glorificados. Glória a Deus por isso. Mas, nessa nossa história, o homem morreu. Seu pai morreu. O fazendeiro rico morreu. Para quem vai a herança dele? Vai para você. Mas você não se dava bem com o teu pai. Você nem gostava do teu pai. Você nem falava com o teu pai. Você não queria ver teu pai, você queria ver teu pai morto. Mas ainda assim vai receber a herança que era do teu pai. Tudo que é do teu pai vai vir para você. Você sabe por quê? Porque a herança não leva em consideração o relacionamento que você teve com o seu pai. A herança leva em consideração o direito. Se você é filho, basta para você receber a herança. Se você é descendente direto dele, um filho, basta para você receber essa herança, ok? Não é verdade? É isso mesmo. Eu não sou advogado, mas não preciso ser para saber que é dessa forma. É dessa forma que acontece. Basta ser filho para ter o direito. Eu não preciso ser um bom filho. Eu não preciso falar com meu pai. Não preciso nada disso. O pecado chegou de Adão até nós também por herança. Nós recebemos uma herança pecaminosa de Adão. Quando ele se rebelou contra Deus, quando ele acreditou no diabo e duvidou de Deus, então aquela mesma rebelião passou a ser a minha rebelião. Aquele mesmo pecado passou a ser o meu pecado. O mesmo estado de inimizade que Satanás estava com Deus passou a ser o nosso estado de inimizade com Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. É exatamente isso que aconteceu. É isso que esse texto que Paulo falou, que Paulo está explicando. Por causa de um homem, por causa de uma desobediência, reinou a morte. Mas sabe o que é interessante? Glória a Deus, o texto não acaba aqui. O texto continua. A palavra de Deus fala que se por um homem reinou a morte, por um só homem, a saber, Jesus Cristo, a vida voltou a reinar em nós. Glória a Deus por isso. A vida voltou a reinar em você. Por causa de um homem, Jesus Cristo, que morreu ali naquela cruz, você não terá mais o mesmo destino de Satanás. Isso não é glorioso?
Eu, se fosse você, daria uma salva de palmas ao Senhor. Eu glorificaria ao Senhor, porque Ele quis te livrar. Aleluia, glória ao teu nome, Pai. Ele quis fazer isso, porque eu não sei, eu sei de uma coisa. Ele quis fazer isso. Tem um filme que eu assisti uma vez que é muito engraçado, porque eu não sei, só sei que foi assim. Ele quis fazer isso por você. Jesus quis se entregar na cruz por você, para te livrar. Glória a Deus por isso. Agora preste atenção numa coisa. O homem, quando foi criado, ele foi criado trino. Assim como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, o homem é trino. Cremos que ele é trino. O que significa isso? Ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Você é assim. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Você é formado de 3 partes bem distintas. 3 partes bem distintas entre si. E quando o homem pecou, as 3 partes foram atingidas. O espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem sofreram danos sérios, sofreram sérias consequências. E é aí que entra o poder regenerador da cruz. Quero te mostrar nessa noite o que este poder foi capaz de fazer. Amém? Estão comigo? Amém? Não deixa o frio te esfriar. Não deixa o frio te esfriar. Claro que o frio vai esfriar. Não deixa o frio deixar você aí com sono. Se aqueça aí no espírito. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o espírito. Vou falar sobre as 3 partes do homem. O espírito, a alma e o corpo. Começando pelo espírito. O espírito tem uma função bastante importante. Seu espírito, é através do seu espírito que Deus fala com você. É no seu espírito que Deus se comunica com você. O espírito do homem foi feito para ter comunicação com Deus. É através do seu espírito que Deus te dirige. Quando o homem pecou, esse espírito morreu. Uma das consequências do pecado na vida do homem é gerar a morte do espírito. Se você vai em Gênesis, a palavra de Deus fala o seguinte, que Deus falou que se você tocar no fruto, você vai morrer. Não foi isso que está escrito lá? Você morrerá. Se você tocar, você vai morrer. Agora é interessante. O homem tocou. Não tocou? Morreu? O homem não morreu. Se você vai lá no versículo 8, 9 e 10, a palavra de Deus fala que Deus foi caminhar no jardim e chamou pelo homem. O homem não estava morto, ele estava escondido. Ele não morreu. Ué, mas engraçado, Deus havia dito que ele morreria, ele na verdade entendeu errado. Quando Deus falou para ele, se você tocar no fruto, você vai morrer, é o teu espírito que vai morrer. E o homem, Adão, estava pensando que a morte seria física. Ele tocaria no fruto e imediatamente cairia no chão morto. Como isso não aconteceu, quando Deus chamou, ele correu para se esconder, porque logicamente ele deve ter pensado, opa, comi do fruto, eu não morri, Deus está me chamando, agora já era. Agora lascou. Agora ele vai me matar. Então a primeira consequência na vida do homem pós-pecado foi a morte do espírito. O espírito do homem morreu. Se o espírito do homem é o local onde Deus se relaciona, é evidente então que após o pecado o homem deixou de manter um relacionamento com Deus. E o que fazer agora? Qual é a solução para o pecado do homem? Vamos lá em João capítulo 3. Quero ler com vocês um texto bastante conhecido, que é o de Nicodemos. Vamos ver o que Jesus diz. Um encontro entre Jesus e Nicodemos. Eu falei que Mateus? É João, isso, é João. João capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 3 a 6. Qual é a solução de Deus para o espírito do homem?
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe o que é necessário para o seu espírito renascer? Sabe qual foi a solução de Deus para o seu espírito renascer? Você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É exatamente o caminho oposto que foi feito lá no Jardim do Éden. Deus deu uma ordem, o diabo enganou a serpente, o homem acreditou na serpente. Se o homem acreditou na serpente, Deus foi feito um mentiroso, não é isso? Então, ali no Jardim do Éden, o homem não creu em Deus. O caminho agora é o oposto. Se você quiser ser salvo, a palavra de Deus é bastante clara, você precisa crer. Lá o homem duvidou, hoje, para o teu espírito, para o meu espírito renascer, precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos crer que nós nascemos em pecado, que nós somos herdeiros direto de Adão. Nascemos com a semente do pecado. E somente crer em Jesus Cristo é a solução para mudar essa nossa condição. Essa é a solução. Por que eu estou falando isso para você? Uma plateia que aparentemente ela é todos somos filhos do Senhor. Uma coisa bastante importante, meus irmãos. Muitos de nós estamos na igreja porque gostamos. Gostamos do culto, gostamos de tudo que é feito aqui, nos sentimos. Outras pessoas vêm porque se sentem bem. Gostam do ambiente. Outras pessoas vêm porque fizeram amigos aqui dentro. Gostam das amizades, gostam dos passeios. Vai ter um passeio agora das crianças. Gostam dos passeios, gostam dos encontros. Mas eu quero te falar uma coisa. Se o teu coração não está no Senhor Jesus Cristo, você está perdendo tempo. É como se você viesse a um clube. A palavra de Deus é bem clara. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Para que o teu espírito reviva, você precisa crer. Crer em Jesus. Essa é a condição. Amém? Dá para entender? Eu não consigo. Ouça, longe de mim, eu não estou aqui julgando a ninguém, porque isso é algo que não posso fazer. Só eu sei da minha condição em Cristo. Eu não sei da sua. Dá para entender? Eu não sou juiz de ninguém, que o Senhor me livre disso. Eu quero apenas que você entenda que a salvação, ela é individual, ela é pessoal, ela depende do seu relacionamento com Deus. Ok? Então, eu não estou dizendo que você não é cristão, tudo bem? Eu não estou dizendo que você não é convertido, tudo bem? Dá para entender? Faz um barulho aí para eu entender que vocês entenderam. Porque senão eu vou sair daqui passando mal. Creia no Senhor Jesus. A condição é essa. Creia em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Essa é a solução para o primeiro problema do homem, que foi a morte espiritual. O poder regenerador da cruz é a solução. Aleluia, glória a Deus. O segundo ponto é a alma. A alma do homem foi gravemente afetada. Ainda em Gênesis, quando Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu que estava escondido porque tive medo. Depois ele falou: tive medo. Medo é um sentimento. Os sentimentos estão na alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa vontade e do nosso poder de decisão. Essas três coisas. Os sentimentos estão na tua alma, os sentimentos estão na minha alma. Os sentimentos são importantes, porque nós tomamos decisões. Querendo ou não, todos os dias nós estamos tomando decisões também com base em sentimentos. Agora você me responda, se você estiver com algum problema na sua alma, como por exemplo, o medo que nós citamos agora, que é um problema da alma, como serão as decisões que você vai tomar? Essas decisões vão afetar de forma negativa a sua vida. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Juízes. Deixa eu ver onde eu coloquei.
Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, um texto bastante conhecido. São muitos os sentimentos. Eu escolhi 2 para falar com vocês. Que o primeiro é este, é o medo. Nós vamos falar sobre o medo, que é um sentimento bastante complicado na vida do homem. Mas também nós vamos falar sobre o perdão, que também é outro sentimento que afeta de forma demasiada a nossa vida. Tá? Juízes capítulo 6, versículo 7. Eu estou falando e não procurei. Todos têm? Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder-o dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que interessante, Deus apareceu para Gideão e estava convocando Gideão para libertar o seu povo. Qual foi a resposta de Gideão? A minha tribo é a menor. E não basta ser a minha tribo ser a menor, a minha casa é a menor. Mas não basta ser a minha casa menor, eu sou o menor. Espera lá, se a tribo dele é menor e na casa dele ele é o último, de todo Israel ele é o último. De todo Israel ele é o que menos tinha capacidade. De todo Israel ele era aquele que não tinha condições de realizar a obra que o Senhor fez. Era desta maneira que ele estava se vendo, como um incapaz. Era desta maneira que ele se via. Mas qual era a maneira como Deus o via? Como um poderoso guerreiro. Está ali no texto, no versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Glória a Deus. É desta forma que Deus te vê, meu irmão. O medo é que está fazendo com que você fique parado, com que você fique travado. É o medo que impede o seu avanço. E viver com medo, acredite em mim, traz prejuízos para a sua família. Sabe por quê? Por experiência própria. Por muito tempo eu vivi com medo, achando que eu era incapaz de desempenhar algumas funções no trabalho. Até que veio a chance de uma boa promoção. Uma boa promoção. O meu salário ia ser algo de Deus, aleluia. Glória a Deus por aquele salário que me ofereceram. Mas na hora, eu deixei de olhar para o salário e comecei a olhar para as dificuldades que eu ia encontrar. Eu deixei de olhar para as oportunidades que eu ia ter para crescer com a minha nova função, mas fiquei olhando apenas para os problemas que eu tive no passado que faziam com que em meu coração eu me sentisse o último de Israel. Lembra lá de Gideão? O último da minha casa. Aquele que não tem condições para nada. E quase que eu não aceitei essa promoção por conta do medo. O medo pode te paralisar.
Você sabe disso. O medo pode impedir que você progrida. O medo pode fazer com que você morra na miséria. Você sabia disso? O medo pode fazer com que você nunca trabalhe para o Senhor. Medo de quê? Medo de falhar. Medo de se frustrar. Muitas pessoas deixam de exercer o ministério que Deus deu, porque no passado algo não saiu bem feito, algo não saiu direito. Se frustraram e não querem mais voltar. Muitas pessoas deixam de exercer o ministério porque no passado algum líder falou de uma forma um pouco áspera, talvez, cobrou de uma forma mais assintosa, e ele não gostou, e preferiu largar o ministério. Em que condição você se encontra nessa noite? Qual é o medo que está travando você? Qual é o medo que está impedindo que você progrida? Eu falei aqui do ministério, eu falei do trabalho, mas na sua família também. Qual é o medo que está impedindo que você seja um bom pai? Qual é o medo que está te impedindo de ser um bom marido? O que aconteceu no passado que hoje está gerando medo em você? Irmão, o poder da cruz pode transformar o seu medo. O poder da cruz. Se você continuar lendo o texto, ele é longo, mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus usou Gideão. Gideão acabou sendo dobrado pelo Senhor. E ele foi usado e derrotou o inimigo. Deus usou Gideão para derrotar o inimigo. Deus quer te usar como Gideão para fazer grandes coisas nele. O que você precisa é vencer o medo que está te travando. Eu sei quais são os meus temores. Você sabe quais são os seus. Entregue para o Senhor nessa noite. Entregue para Deus nesta noite, porque o poder da cruz é capaz de transformar o seu medo em sucesso, em vitória. O poder da cruz é capaz de transformar o seu medo em bênção. Você acredita nisso? Glória a Deus por isso. Aleluia. São tantos papéis que eu me perdi. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ficar falando isso até me achar aqui, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Me achei. Quero falar sobre o perdão. A falta de perdão, ela é basicamente um problema no nosso ego, devido a uma falha. Eu vou explicar. Alguém falhou com você. Já falharam comigo. Alguém já falhou com você. E esta falha acaba gerando em mim um sentimento de traição. Puxa vida! Meu amigo não podia ter feito isso. Justo meu amigo. Puxa vida! Minha esposa fez isso comigo. Justo a minha esposa. Meu marido teve coragem de fazer isso comigo. Justo meu marido. Então, essa quebra de confiança, porque é uma confiança muito grande que ela é quebrada. Essa quebra de confiança acaba gerando em mim, no meu coração, na minha alma, na verdade, acaba gerando o sentimento de que eu fui traído. E esse sentimento de traição faz com que eu não libere o perdão para essas pessoas. Ela não devia ter feito isso para mim. O meu pagamento para ela é que eu nunca mais vou olhar para ela e nunca mais vou perdoá-la. Agora acontece uma coisa, quando você não libera perdão, vocês já ouviram a expressão carregar defunto? Tem uma história que eu quero te contar, acho que eu já contei lá, não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, me perdoem. Eu aprendi essa história aqui, aliás, acho que foi do apóstolo, salvo engano. Em um reino, a pena capital para quem cometia um homicídio não era a prisão e nem era
também ser morto. Alguns países possuem a pena de morte. Se você mata alguém, você é morto. Nesse reino, não. Nesse reino, a pena capital para quem cometia um homicídio era carregar o morto nas suas costas. Já ouviram essa história? O que acontece quando você... Quem já carregou um morto aqui? Não? O que acontece quando você carrega um morto? Vamos pensar. Você começa a fazer exercícios. No começo é tudo beleza, né? Os nossos bodybuilders de plantão aí. No começo você está lá, beleza. Daqui a pouco cansa. Você não aguenta mais carregar aquele peso que lá no começo era, está fácil isso aqui. Daqui a pouco você não aguenta mais. Um negocinho de 5 quilos você não aguenta mais. Por quê? Porque já cansou o músculo. Seu músculo já entrou em êxtase. Cansou. Cansou, você não aguenta mais. Carregar um defunto nas costas, não adianta você dizer que está cansado, ele não vai sair de lá. Você vai continuar carregando um fardo. Olha, quem não libera perdão, está carregando um defunto nas suas costas. Sabe por quê? O peso sempre vai estar lá. Toda vez que eu falar sobre, que você ouvir sobre determinada pessoa, essa pessoa pode estar onde for, pode estar no Japão, pode estar, sei lá, onde você imaginar, em outra galáxia, vamos viajar aí um pouquinho, pode estar onde for. Quando você ouvir o nome daquela pessoa, o que vai acontecer? Vai travar aqui, ó, e dar uma dor na barriga. É verdade ou não é? É verdade, sim. Dá uma travada no gogô, na goela. Trava a goela e uma dor no estômago. Porque você não quer, você não consegue ouvir o nome da pessoa que lhe produziu mal. Quem não perdoa, carrega a pessoa aonde você for. Não importa onde ela esteja, ela sempre estará com você, até no seu travesseiro. Porque você vai sonhar com ela. É verdade ou não é? Eu não estou falando bobagem. É assim mesmo. Quem não perdoa, carrega um peso. Lembre-se, o defunto está nas costas. Você está carregando um peso. A sua vida está ficando pesada. Aquela pessoa está fazendo peso em cima de você. Porque você não larga ela. Quem não perdoa, carrega um peso. Agora dá para piorar, sempre dá para piorar. O que acontece com um cadáver? Me desculpe, pode parecer um pouquinho esquisito aqui, mas nós vamos ter que tocar no assunto. O que acontece com um cadáver? Ele apodrece, ele entra em... Não apodrece, vocês têm que ser chique. Ele entra em estado de putrefação. Tem que ser chique. Decomposição. Nas costas da pessoa. Com o tempo, toda aquela podridão vai entrar pelos poros. Ai, ai, ai. Vai entrar pelos poros. A pessoa começa a morrer em vida. Quem não libera perdão está morrendo em vida. Esse negócio é sério. Isso afeta a sua vida, meu irmão. Depois de tanta coisa complicada, de tanta coisa triste, eu quero te dizer uma coisa, quero te dar uma boa notícia. O poder da cruz tem capacidade de libertar a sua alma. Quando Jesus Cristo estava na cruz, vocês sabem que nada na Bíblia é em vão. Tudo possui um significado. Quando a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, aquilo simbolizava, e o sangue do Senhor derramou, aquilo simbolizava que o sangue do Senhor Jesus Cristo estava curando todas as nossas enfermidades na alma. Todas as suas enfermidades na alma foram levadas por Cristo, glória a Deus. Então a minha pergunta é, liberte, por que você não se liberta? Sabe qual é a única pessoa que tem o direito de não perdoar? Eu já falei para vocês, que se falharam comigo, só que é evidente que eu já falei com alguém. Ora, se eu já falei com alguém, né, Vladimir? Se eu já falei com alguém, não foi o Vladimir, tá? Se eu já falhei com alguém, por que é que eu vou reter o perdão quando falham comigo?
Se você já falhou com alguém, por que você não vai liberar o perdão quando alguém falha com você? Faz sentido isso? Lembra que eu falei que o problema está no ego, no nosso egoísmo? Cristo curou isso na cruz. O único que não tem, ou melhor, o único que tem direito a reter o perdão é Deus, porque a nossa transgressão em Adão, voltando para Gênesis, a minha transgressão, a sua transgressão em Adão ofendeu grandemente a Deus. Mas ele escolheu liberar perdão. Abra lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, se eu não estiver enganado. Lucas, capítulo 23, verso 32. Não é 32, é 34. Vinte e três, 34. Jesus, quando estava na cruz ao lado de dois malfeitores, o pastor Adilson pregou isso pela manhã, os dois malfeitores. Jesus, quando estava na cruz ao lado dos malfeitores, viu toda a multidão ali, a multidão que assistia. Jesus era o centro ali, as pessoas foram lá para ver Jesus. Ninguém foi lá para ver os malfeitores, foram lá para ver Jesus, aquele homem que durante 3 anos e meio aproximadamente causou um alvoroço em toda Israel. Foi para vê-lo morrer que as pessoas foram lá. Quando chegaram lá, um detalhe, foi o povo que escolheu matar Jesus. Lembrem-se que houve uma eleição antes disso. Quem ia para a cruz era Barrabás, um rebelde. A cruz era uma pena capital para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para os rebeldes, aqueles que se rebelavam contra o Estado. E segundo, para aqueles que cometiam crimes violentos. O batedor de carteira, ele não era, não sei se tinha carteira naquela época, nem cofrinho. O batedor de carteira, ele não ia para a cruz. A cruz era reservada para criminosos violentos e para rebeldes. Era uma espécie de recado do governo, do império. Olha, comportem-se, viu? Olha lá aquele na cruz. Comportem-se. Se você se rebelar, você pode ser o próximo. A ideia era essa. Tá? Era um crime, era uma punição exemplar. Tá? Mas as pessoas que condenaram Jesus estavam lá assistindo. E a reação de Jesus ao vê-los foi a seguinte, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus é o nosso exemplo maior em tudo. E ele liberou o perdão. Ele liberou o perdão. Então, esse foi o segundo ponto. Primeiro, nós falamos sobre o Espírito. O Senhor, quando você crê em Cristo, seu Espírito é restaurado, é vivificado. Quando você crê em Cristo, o Senhor, o poder da cruz restaura, regenera a sua alma. Falamos sobre perdão e sobre medo. Terceiro ponto. O poder da cruz é capaz de regenerar o seu corpo. O poder da cruz é capaz de regenerar o seu corpo, que adoeceu com o pecado, adoeceu com a queda. Vamos lá em Isaías capítulo 53. Os irmãos queridos do louvor, se puderem me ajudar, não me deixem só, eu preciso de vocês. Isaías 53. O poder da cruz é capaz de transformar o teu corpo. Glória a Deus por isso. Texto bastante conhecido. A partir do versículo, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Versículo, não marquei. Versículo 4. A partir do versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus por isso. A sua enfermidade não é sua. A enfermidade que está em você foi levada na cruz do Calvário por Cristo. E o que você precisa fazer então? Conheço uma história muito interessante. Um pastor, a história verídica, um pastor bastante conhecido. O problema é que eu esqueci o nome dele, mas é um pastor bastante conhecido. Foi visitar uma mulher que estava bastante enferma. Chegando na casa humilde dela, bem pobre. Humilde e pobreza não tem nada a ver. Uma casa bem pobre, bem pobre. Ele foi lá, conversou com essa mulher, só que o pastor notou que na parede da casa tinha um quadro com algumas coisas semelhantes a um diploma. Parecia um diploma. Ele ficou intrigado com aquilo, mas foi lá, conversou com a mulher, orou pela mulher bastante enferma, e depois que, no final da sua visita, ele perguntou para ela: escuta, o que é esse quadro aí? Ela disse: olha, eu era copeira de uma mulher bastante rica e sozinha. Uma mulher muito rica, seu esposo era milionário, morreu, deixou toda a herança para ela. Fui copeira desta mulher durante vários anos. De repente ela morreu. E quando ela morreu, me entregaram este quadro de presente. Pastor, ainda intrigado, você me permite que eu leve esse quadro para dar uma olhada nele? E ela deixou. Pode levar. Não tem valor, a não ser o valor sentimental que foi deixado por uma pessoa que ela gostava muito. Fora o valor sentimental, não tem valor. Pode levar. O pastor pegou aquele quadro e levou para um advogado. O pastor já estava desconfiado. Aquilo era um testamento. Aquela mulher rica, quando faleceu, deixou tudo para sua melhor amiga, a sua empregada. E a empregada vivia num estado lastimável de miséria, porque não sabia, escute, ela não sabia o que tinha direito. Ela não sabia o que ela tinha direito. Irmão querido, se você vive num estado lastimável de miséria, você não sabe o que você tem direito. A palavra de Deus ensina que em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais e temos acesso a toda sorte de bênção. A palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o único que é digno de toda honra e toda glória. Em Cristo você está assentado nos lugares celestiais e você tem acesso a toda sorte de bênção. Irmão querido, o que você precisa? Você tem acesso. Aqui você não sabe, mas você tem acesso. Se coloque em pé. Você tem acesso.